Nona hora. Agora que chegamos à nona hora do Noctemeron de Apolônio de Tiana, surge uma dificuldade. O texto da nona hora diz: o número que não deve ser revelado. Essa dificuldade reside no fato de que seria divulgado publicamente o que é impossível de ser dado a conhecer, pela simples razão que isso teria um resultado totalmente indesejável. Este número, diz Apolônio, deve ser passado em silêncio, porque contém em si os grandes segredos do iniciado. 1. A força que torna a terra fecunda. 2. Os mistérios do fogo oculto. 3. A chave universal das línguas. 4. A segunda visão, diante da qual o mal não pode permanecer oculto. 5. A grande lei do equilíbrio e do movimento luminoso, representada pelos 4 animais simbólicos na Cabala e pelos 4 cavalos solares na mitologia grega. 6. A chave que liberta os corpos e as almas e que abre todas as prisões. 7. A força da escolha eterna que conclui a criação do homem e o consolida na imortalidade. O número 9 sempre foi um número misterioso e sempre esteve ligado à força do silêncio. O número 9 e suas forças estão ligados à região astral. Na escola da Rosa Cruz Áurea, é revelada ao aluno a maneira pela qual ele pode livrar-se da esfera astral da natureza da morte, com a qual todo o seu ser está entretecido. Também lhe é explicado como ingressar no novo campo astral da escola e estabelecer uma ligação definitiva com este campo. Portanto, precisais compreender plenamente a advertência feita pela nona hora. As forças relacionadas à nona hora geralmente são as forças da vida astral, tanto as da vida astral da 7ª região cósmica, como as da 6ª região cósmica, que é o novo campo de vida. Portanto, quem não possui o dom do discernimento e, por conseguinte, é incapaz de fazer uma escolha, será literalmente vitimado quando desencadear as forças da esfera astral, pois justamente a esfera astral, muito mais do que o campo de vida material, está repleta de perigos. É por esta razão que na escola espiritual gnóstica tudo é feito para que o sono do corpo se torne em lucidez da alma, como prova de que o processo transfigurístico começou, de que o candidato ingressou no novo campo astral, podendo, sobre esta base, avançar livre de todos os perigos elementares. Se alguém trilhasse sua senda sem estar sobre essa base, estaria, na realidade, agravando os perigos, visto que tremendas mistificações governam a vida astral comum. Eis porque a nona hora é um número que não deve ser revelado, que não pode ser revelado como campo de trabalho a pessoas inaptas. É possível falar unicamente em sentido geral sobre esse número, porque ele contém todos os segredos e, portanto, todas as forças do iniciado gnóstico. Contudo, não há nenhum inconveniente em indicar a natureza destes segredos, sem desvendar a essência desses mistérios. Como vimos, existem 7 desses segredos, e deles falaremos tanto quanto formos capazes
e à medida que nos for permitido fazê-lo. O primeiro segredo relaciona-se a uma força que, ao ser utilizada, abre para o iniciado a sétima região cósmica, no sentido presente no propósito original do Logos. Denominamos a sétima região cósmica como o Jardim dos Deuses. O homem original, o homem-alma espiritual, foi enviado da sexta região cósmica e das regiões cósmicas acima dela ao Jardim dos Deuses. Ele recebeu esse jardim paradisíaco como uma oficina alquímica grandiosa e magnífica, a fim de auxiliar, com as forças e possibilidades ali existentes, a realizar o grande plano que se encontra na base da manifestação universal. E desse modo, mediante atividade criadora, engrandecer o nome de Deus. Considerando-se que o Jardim dos Deuses degenerou no que vemos atualmente, porque as forças do bem e do mal, as forças da dialética, foram inflamadas nele e no homem-alma, passou a servi-las, tornando-as ainda mais poderosas e desnaturando-se a si mesma. Compreendereis por que as forças da nona hora não podem nem devem ser reveladas. Se quiser utilizá-las com êxito, em sentido libertador e sem perigo, o ser humano deverá, antes de tudo, regressar ao ponto de partida de outrora. Esse é o estado de ser. Esse é o estado de ser do homem-alma que entrou em relação vivente com o seu pimandro. Pimandro é o espírito vivificante que se manifesta no homem-alma renascido. Então, esse é o estado de ser do homem-alma que entrou em relação vivente com seu pimandro, com sua alma vivente. Somente então o ser humano herdará de novo o reino terrestre, e com a força do primeiro segredo da nona hora, poderá anular a anarquia da dialética, a anarquia das forças gêmeas, restabelecendo o Jardim dos Deuses em seu estado original, com o fruto da árvore da vida. Portanto, em primeiro lugar, deveis tornar-vos na alma vivente de que Paulo fala. Depois, sobre essa base, podereis prosseguir e tornar-vos um espírito vivificante. Somente os que encontram o caminho do renascimento da alma e o palmilham podem despertar na luz plena da gnose hermética e, em dado momento, obter as forças do segredo da nona hora, bem como a força para a restauração do Jardim dos Deuses. Essa restauração deve começar pela criação de um campo astral puro, imaculado, de um corpo vivo gnóstico, livre dos enganos e impurezas da dialética, um campo semelhante ao que a escola espiritual pôde construir. Com base nesse primeiro segredo, revelam-se para a alma transfigurada, para a alma que se tornou vivente, os 3 segredos seguintes. 1. O controle sobre os fogos mágicos. 2. A origem das radiações magnéticas. 3. A faculdade de reconhecer tudo que não faz parte do plano original. O controle sobre os fogos mágicos relaciona-se com o fato de grandes forças estarem ocultas na substância original do espaço infinito. Nos livros sagrados se fala dos 7 vezes 7. Portanto, nos 49 fogos santos do Espírito Séptuplo.
Esses fogos santos devem ser inflamados e utilizados por todos os filhos de Deus. Todos os que trilham a senda da transfiguração da alma se tornarão novamente filhos de Deus, e a seu devido tempo dominarão os fogos mágicos no alento de Deus. Para compreender bem isto, basta pensar em uma pessoa que se aproxima de um espelho. Ela vê refletida no espelho a sua própria imagem. O mesmo acontece com o ser humano que encontrou o seu pimandro, com o ser humano em quem a alma e o espírito estão unidas. A essência do espírito é Deus, que se projeta ininterruptamente como um reflexo na alma. O ser humano regressou à unidade divina. Onde quer que se encontre e como quer que a vida atormente, a alma traz em si a imagem do espírito. E assim, como o espírito se projeta na substância original e lá conserva latentes os 49 fogos, assim também a alma que se tornou vivente pelo espírito é capaz de inflamar e conservar ardendo os 49 fogos santos latentes. Dissemos, com base na 8ª hora do Nuktemeron, que cada ser humano fala uma linguagem por meio das radiações magnéticas que dele emanam. Essas radiações assemelham-se a uma escrita pela qual o ser humano revela a verdade incontestável da sua natureza e do seu ser, projetando-a no espaço ao seu redor. Na origem das radiações magnéticas, portanto, no terceiro segredo da 9ª hora, a alma-espírito aprende a compreender a causa dessa escrita das radiações magnéticas, visto que o ser humano natural evidentemente fala uma linguagem magnética que não é santa, não é divina. Os que são capazes de perceber a causa, a raiz dessa impiedade em um ser humano e sondar o mais profundamente possível essa causa, podem auxiliá-lo da melhor maneira possível. Deveis buscar principalmente o elemento útil, o aspecto auxiliador no segredo das forças da 9ª hora. O que pode ser útil para avaliar e erradicar a dor da humanidade? O que pode ser útil para sustentar a humanidade na senda da salvação? A fim de poder realizar esse trabalho amoroso, os segredos da 9ª hora são desvendados para a alma transfigurada. Deles faz parte, entre outras coisas, o conhecimento relativo à origem das radiações magnéticas, pois é evidente que, apesar de haver uma causa fundamental do declínio do gênero humano dialético, os caminhos e os giros de cada microcosmo na roda do nascimento e da morte possuem um caráter particular. Portanto, fala-se de uma origem muito peculiar das radiações magnéticas, e assim, o fato de o transfigurista compreender o terceiro segredo da 9ª hora passa a ser uma imensa bênção para todos os que se encontram em aflição. O 4º segredo da 9ª hora é a faculdade de reconhecer tudo o que não faz parte do plano original. Compreendereis que para o iniciado esta é uma faculdade magnífica e verdadeiramente divina. No campo astral, do espaço manifestado da 7ª região cósmica, há miríades de manifestações de natureza infinitamente variegada. Quem poderia, sem dificuldade, encontrar o caminho reto em meio à variedade tão infinita de vidas? A 3ª e a 4ª faculdades da 9ª hora
constitui um recurso infalível para seguir, sem perigo algum, o grande e maravilhoso caminho do serviço à humanidade, o caminho da gnosis original e de seus filhos e filhas. Quinto segredo. Até o momento, já consideramos 4 dos 7 segredos da 9ª hora. O primeiro segredo diz respeito à força da recuperação do Jardim dos Deuses. O segundo é indicado como o domínio sobre os fogos mágicos. O terceiro é o segredo da origem das radiações magnéticas. E o quarto é a faculdade de reconhecer tudo o que não faz parte do plano original. Descobrimos que após o ingresso libertador no novo estado de vida, a vocação de todo homem-alma é a de trabalhar na 7ª região cósmica, que ele acabou de abandonar na qualidade de homem nascido na natureza. Esse é o significado da afirmação de que um dia, após ter se libertado, o homem herdará novamente o reino terrestre. O regresso à 7ª região cósmica não significa, nessa situação, uma nova submersão na dialética, aprisionado à roda do nascimento e da morte. Porém, significa, com base na vida liberta como verdadeiro homem, trabalhar na grande oficina, a 7ª região cósmica. É assim que se cumprirá o plano de Deus e será restaurada a degeneração da contranatureza. Força e poder são conferidos ao ser humano liberto para que ele possa realizar essa grande e magnífica missão. Essa é a força do primeiro segredo. O ser humano liberto, portanto, possui o poder de utilizar os 49 fogos santos latentes, ocultos na natureza original, para a glória e a realização do plano de Deus. Esse é o poder do segundo segredo. Considerando-se que o jardim dos deuses está cheio de confusão e de ervas daninhas, e que uma vida ímpia aí se desenvolve, uma vida de máxima diversidade, compreende-se que o obreiro no jardim dos deuses também deve estar munido da faculdade de poder sondar até as maiores profundidades a linguagem das radiações magnéticas. Assim, em quarto lugar, ele poderá identificar tudo o que não está de acordo com o grande plano e oferecer um único e verdadeiro auxílio a todos os que se esforçam por encontrar uma saída. O ser humano liberto que encontrou seu pimandro tem ainda à sua disposição 3 outras faculdades. Ele conhece, em quinto lugar, a grande lei do equilíbrio e do movimento. Para compreender isso, tendes de observar que a manifestação universal é regida por uma lei universal. Isto é, a 7ª região cósmica, da qual estamos tratando nesta 9ª hora do Nuctemeron, o Jardim dos Deuses, ou a grande oficina alquímica, é governada por uma ideia fundamental, por uma fórmula básica. A ideia fundamental é inerente a cada átomo da substância original da 7ª região cósmica. Portanto, fica claro agora que, em relação a isso, a Gnosis Herméticas fala do Sol universal de Abraxas. É o Sol universal que tudo governa, que a tudo confere vida, enfim, que a tudo dirige. Abraxas ou Abraxas seria uma designação gnóstica para o caráter universal do amor de Deus. Desse princípio original da substância partem 4 emanações, 4 aspectos,
4 forças emanam da luz universal. Essas emanações são denominadas os 4 senhores do destino, os 4 animais sagrados, os 4 cavalos solares ou os 4 evangelistas. Os 4 cavalos solares de Abraxas representam as 4 correntes ou emanações da vontade, da sabedoria, da atividade eterna, e acima de tudo a do amor, que é a mais elevada e a mais poderosa, o cavalo solar mais dinâmico e de maior vitalidade. Devemos compreender muito bem que tudo o que está presente no plano divino se origina do Sol universal. A grande oficina que denominamos o Jardim dos Deuses é o paraíso em potencial, onde ingressa, como foi dito, o verdadeiro Filho de Deus, a fim de realizar o plano divino. Para tanto, o ponto de partida para todo Filho de Deus são as 4 emanações em completo equilíbrio e movimento harmonioso: o amor, a sabedoria, a vontade e a atividade. Muitos seres humanos são bastante sábios, outros possuem uma vontade inquebrantável, forte como um furacão. Outros ainda caracterizam-se por um labor extraordinário e estão sempre ocupados. No entanto, tudo o que considerais em vossa sabedoria, tudo o que quereis com vossa vontade dinâmica e irredutível, tudo o que fazeis em vossa laboriosidade, baseia-se no amor? Se na qualidade de que mais elevado e mais poderoso o amor não estiver presente, ou apenas estiver presente parcialmente, ou ainda fizer discriminações, se não abranger a tudo e a todos, então tudo vos escapará das mãos. E não sereis bem-sucedido em nada, ou tudo será tomado novamente de vós. Então, em companhia de inúmeros outros, transformareis o jardim dos deuses em um deserto, em uma estrebaria, em um antro de pestilência, como é dito na Bíblia. E isto é o que tem acontecido no decorrer dos séculos. Os 4 senhores do destino, os 4 senhores de vosso destino, estão sempre juntos. Por mais corrompido e pervertido, por mais arruinado e violado que o ser humano esteja, sempre existe amor em um ser humano dialético. Amor como chamejante desejo de posse, desejo por coisas materiais, ou amor como um orgulho perverso, poderoso. Eventualmente, amor como um ódio ardente. Sabíeis que o ódio é uma expressão de amor? O ódio terrível é execrável, é uma manifestação, uma erupção vulcânica da primeira emanação da substância original afastada de sua ordem. É um amor que já não conhece critério, que já não possui sabedoria. É um desejo poderoso que irrompe como fogo infernal para consumir e aniquilar. Enquanto não souberdes ordenar corretamente essa força do amor, que é a primeira emanação, nem puderes cumprir inteiramente os seus requisitos, o jardim dos deuses permanecerá uma selva, um oceano de fogo crepitante. Qualquer que seja a distância alcançada pelos telescópios, sempre vemos e veremos ondas de flamas. Vossa reação espontânea a essas palavras será naturalmente de lamento. Como malogrei de modo tão desesperador? O que será de mim?
E a resposta é: nada, porque o fogo da contranatureza vos consome. Ninguém é bom. Todos desencaminharam-se desde o início. Por isso, deveis regressar ao início do estado da alma vivente. Quando esse início for atingido, sereis capazes de trazer o equilíbrio a Abraxas e seus 4 cavalos solares em vós mesmos e fazer com que desse equilíbrio resulte o verdadeiro movimento. Então, podereis realizar com força quádrupla plena de amor, sabedoria, vontade e atividade o trabalho libertador único e verdadeiro no jardim dos deuses. Somente então conhecereis o amor em toda a sua realidade. Experimentareis o amor e o irradiareis. E não direis: ó Deus, como te agradeço por estar livre deste mar de lágrimas, livre desta estrumeira, livre deste mundo mau e amaldiçoado. Pois como um meteoro, impelidos pelo amor, precipitar-vos-eis para baixo, até mesmo nas profundezas abissais do inferno, para envolver com vossa compaixão e com o fogo ordenado e equilibrado todos os que se encontram perdidos no fogo revolto das 4 emanações, ajudando-os e estimulando-os na senda. Se possuirdes e compreenderdes algo disso, já não separareis amigos e inimigos em diversos grupos, dando a uns o vosso amor, ou o que considerais como amor, e a outros o vosso ódio, ou a vossa indignação, ou ainda vosso protesto veemente, porque compreendereis que todos, sem nenhuma exceção, se transviaram e que todos, sob as mesmas circunstâncias, agirão do mesmo modo. A história mundial sempre nos deu amplas evidências disto. Por isso, enviareis vossa força de amor a todos os seres humanos, a força de amor que é o mais vigoroso dos cavalos solares de Abraxas. Ao mesmo tempo, percebereis que nenhum vestígio de inimizade, nenhuma oposição, nenhuma divisão em simpatia ou antipatia deve existir em vós. O amor de João Evangelista dirige-se em primeiro lugar e com maior força a tudo o que pode ser classificado como inimigo, a tudo o que possui o veneno mais poderoso, porque antes de tudo o veneno do dragão, o fogo ímpio do ódio que tanto envenena o mundo, deve ser dominado e transmutado. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos odeiam, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Mateus 5, 44, 45. Há uma gravura bastante conhecida em que Hermes Trismegisto põe o pé sobre o dragão. Este foi dominado, o corpo impotente lança seu último veneno flamejante. E com a mão direita elevada, Hermes mostra em plena luz a tábula esmaradigna. Dela se eleva o íbis, o animal dos mistérios, consagrado ao amor, à vontade, à sabedoria e à atividade. Portanto, o Abraxas
e suas 4 emanações. Que possamos ter transmitido essa sabedoria da 9ª hora do Nuktemeron para consolo e bênção. O 6º e o 7º segredos. Em nossas considerações sobre o 5º segredo da 9ª hora, aprofundamo-nos no significado de Abraxas e de suas 4 emanações. Abraxas é a força original de Deus, a qual está oculta em cada átomo e está presente em toda parte. Não há, em toda a imensidão do espaço, lugar algum em que essa força original não esteja presente. Ela capacita o verdadeiro homem a realizar o plano divino que está na base do universo. Por esse motivo, a 7ª região cósmica é denominada o Jardim dos Deuses, a grande oficina alquímica. O verdadeiro homem nascido de Deus deve ingressar nessa oficina para, mediante seu trabalho, engrandecer a ideia divina. Essa é a razão por que a Bíblia diz que o homem foi criado para a glória de Deus, para engrandecer a majestade de Deus, e também porque a filosofia hermética fala de Abraxas e de suas 4 emanações. A força original de Deus contém em si 4 outros atributos: amor, sabedoria, vontade e atividade. O princípio fundamental da substância original e das 4 emanações que dela resultam formam, em conjunto, uma estrela de 5 pontas, plena de majestade e de glória, como um sol universal, como Abraxas. Quem, da única maneira correta, quer libertar as forças inerentes à matéria original e empregá-las na vida, precisa conhecer bem todos os segredos da fórmula e aplicá-los na ordem correta. Em primeiro lugar, trata-se do amor, em seu aspecto mais elevado e puro, do amor em sua indivisibilidade absoluta, que abrange tudo e todos, sem considerar o estado em que se encontra um filho de Deus. É com esse amor que o candidato deve abordar qualquer conflito, qualquer cristalização, qualquer tolice, qualquer força nécia. É com esse amor que todo obreiro deve sair para o campo de colheita. Quando se é capaz de ingressar na grande oficina, desenvolve-se a sabedoria. Não uma habilidade intelectual, porém a sabedoria que abrange o plano. Sabedoria que sonda todas as situações e todos os fenômenos de vida em seu estado de ser, de maneira que sobre essa base se desenvolvam a magia correta da vontade e o trabalho correto. Já falamos sobre isso detalhadamente e abordaremos agora nossas explicações do 6º segredo da 9ª hora. A chave da libertação dos corpos e das almas, a chave que abre todas as prisões. As forças que emanam do 6º segredo são, em sua aplicação, destinadas principalmente aos filhos de Deus que pertencem à onda de vida humana, os quais forçaram a lei sagrada do Sol universal, utilizando de modo incorreto a substância original e libertando de maneira caótica a força oculta nela, com todas as consequências terríveis e ímpias. Conheceis as propriedades gerais da matéria. Os átomos podem ser fusionados ou fissionados,
podem ser combinados para a formação de toda espécie de substância. Mediante combinação apropriada de substâncias e átomos, pode-se gerar vida, fazer surgir fenômenos de vida. Numerosas entidades ativas na sétima região cósmica são capazes de realizar semelhante trabalho criador. O biólogo que investiga as miríades de manifestações de vida nos reinos vegetal e animal fica cheio de admiração. Todavia, todos esses fenômenos de vida em sua multiplicidade são a prova das propriedades mais conhecidas da matéria. Contudo, ainda nada dizem ou explicam sobre a verdadeira natureza da matéria original. Dissemo-vos, o homem somente será capaz de desvendar a verdadeira natureza divina da matéria quando dela aproximar-se pela mão do Sol universal, pela mão de Abraxas, e quando for capaz de aplicar a lei das 4 emanações. Então, fica evidente a necessidade de eliminar-se, em primeiro lugar, não os resultados da impiedade, porém suas causas. Uma fonte causadora de caos e confusão sempre trará de novo caos e confusão. Por conseguinte, essa fonte deve primeiro ser destruída. Pensais que o perigo que se abateu sobre a humanidade pelo uso da ciência nuclear pode ser neutralizado por meio de uma proibição do uso de armas atômicas? Ou por um acordo entre as partes interessadas? O ser humano, além de segurança para si mesmo, para o seu povo, para a sua pátria, também anda à procura de energia. É que a humanidade necessita de luz e força para manter a vida funcionando. E será precisamente a aplicação pacífica da energia nuclear que desencadeará sobre a humanidade uma calamidade assustadora, como sempre tem acontecido no decorrer dos anos siderais. Não, os que ingressam no jardim dos deuses para a glória de Deus e para realizar o plano de Deus são obrigados, logicamente, em primeiro lugar, a anular a desordem. Não mediante o estabelecimento de uma teocracia, como farão os autores da grande farsa, porém, reconduzindo a humanidade transviada e aprisioneira ao lar a seu ponto de partida de outrora, o mundo da alma. A definição de A Grande Farsa: intenso e refinado plano da esfera refletora visando a imitar a volta do Senhor e que utilizará todo o além manifestando-se por meio de extraordinários fenômenos físicos. É isso que a Gnosis Universal empreende, e é por isso que o irmão e a irmã iniciados, após terem festejado seu próprio regresso ao lar, voltam-se para tudo o que está perdido, para tudo o que está aprisionado. Esse é o propósito da faculdade do sexto segredo, a chave que abre todas as prisões, a chave da libertação dos corpos e das almas. Talvez já fizestes algumas conjecturas sobre a magnitude indizível dessa faculdade. Esse segredo contém a fórmula da fissão completa do átomo e da utilização das forças nele contidas, fórmula essa que emana lógica e evidentemente do quinto segredo de Abraxas. Conforme dissemos, em cada átomo se encontra oculta a sabedoria fundamental, a sabedoria original do plano divino, uma força para a realização. Portanto, uma faculdade mágica para manifestar e irradiar a sabedoria fundamental.
uma atividade que pode tornar-se duradoura se liberada e posta em movimento pela força do amor que tudo sustenta. Em outras palavras, um liberto gnóstico que ingressa na grande oficina é perfeitamente capaz de modificar, mediante a sua vontade, a natureza dos corpos e a sua composição atômica. Em suma, ele está em condição de alterar completamente a fórmula que está na base de uma manifestação de vida com o propósito de libertar uma alma encarcerada, uma centelha espiritual agrilhoada. Trata-se, portanto, da faculdade de dissolver, por meio de um fogo devorador, tudo o que tem existência dialética. Compreendereis que de modo algum semelhante faculdade pode ser empregada, nem o será para dissolver nossa ordem mundial que descarrilhou. Que efeito libertador isso teria para as entidades que fazem parte dessa desordem e em conjunto provocaram a situação atual? Quem é redimido, estando em ignorância, recairá sempre nos mesmos erros. Por isso, a prática do sexto segredo deve acontecer simultaneamente com a prática do sétimo segredo da nona hora. O sétimo segredo possibilita a força da escolha eterna. É com essa força do sétimo segredo que a escola espiritual gnóstica vai ao encontro da humanidade em sua obra salvadora, a serviço de todos os que se aproximam e querem escutar. A escola espiritual gnóstica deseja consolidar no ser humano a força da escolha eterna. Trata-se de uma força que capacita o ser humano a fazer a escolha entre dois caminhos, o caminho da queda e o caminho libertador do renascimento da alma. É uma força que capacita o ser humano a tornar eterna sua escolha, a transformá-la em uma nova faculdade. De acordo com o sentido do quinto segredo, o ser humano deve amar essa escolha. Ele deve penetrar a sabedoria contida nesse segredo e libertá-la para si mesmo. Então, a vontade se concentrará em uma atividade mágica que conduz à vida libertadora. Com o auxílio dessa força da livre escolha eterna, a gnose conduzirá todos os que livremente veem a ela e livremente se decidem a participar do sacerdócio santo segundo a ordem de Melquisedeque. Ela os conduzirá para além da fronteira de um processo de gênese relacionado com isso e daí para diante, de glória em glória, com rapidez cada vez maior. Portanto, compreendereis que a força da escolha eterna, a força do sétimo segredo, relaciona-se com o emprego metódico e processual da força e da faculdade do sexto segredo, da chave que abre todas as prisões, a vitória sobre a morte, mediante completa autorrendição ao corpo vivo da escola espiritual. E assim, desde a aurora da queda adâmica, trabalha-se para o mundo e a humanidade, a fim de eliminar de modo absoluto as consequências dos pecados e restabelecer em sua antiga glória o paraíso decaído. Portanto, elevai-vos até este grande amor que, por meio dos filhos de Deus, vem a vós e vos envolve. Se a gnose conseguir salvar vossa alma e firmar-vos na força da escolha eterna, então é certo que todo o vosso aprisionamento, todos os vossos grilhões, por mais pesados que sejam, serão aniquilados pelo imenso poder dos filhos de Deus, pela chave que abre todas as prisões.
A escola espiritual gnóstica não significa para o ser humano nenhuma iniciação, mas sim a libertação total, a transfiguração de todo o seu ser.